E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo, assim como essas pessoas que estão no final desse vídeo? Então responde essa pergunta lá no meu direct e me segue para poder aparecer nesse vídeo. Qual planeta que literalmente deixou de ser planeta? Essa você sabe? Duvido você saber, então vai lá no meu Instagram e me responde para aparecer aqui no final do vídeo. Bora assistir aqui comigo. É fato que ainda temos muito a descobrir em relação à história de nós mesmos, os seres humanos. Por isso, os diversos grupos de arqueólogos espalhados ao redor do planeta trabalham incansavelmente para garantir que o máximo de evidências humanas possam ser enfim encontradas e então catalogadas, nos aproximando cada vez mais da verdade sobre a nossa história terráquea. Sempre que alguma nova descoberta arqueológica acontece, claro, eu tento trazer aqui para vocês, grande é a euforia entre os arqueólogos e principalmente entre nós aqui, os curiosos de plantão do canal Universo Curioso, que eu tento trazer aqui para vocês acompanharem a ciência diária do nosso planeta. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos fatos mais recentes descobertos na arqueologia mundial que com certeza vão te surpreender muito. Constelações egípcias. Algo que podemos afirmar com toda certeza é que o Egito é um verdadeiro poço de tesouros para os arqueólogos, tá? E que de tempos em tempos, coisas inacreditáveis são descobertas por estas terras. Uma das descobertas mais recentes feitas lá no Egito tem relação com as constelações e a maneira como os egípcios as viam. Bom, no Templo de Esna, localizado a cerca de 60 quilômetros, foi localizado um enorme teto astronômico. Isso mesmo, que possuía inscrições do tipo hieroglíficas sobre o céu de seus aglomerados de estrelas. Bom, acredita-se que este monumento tenha sido construído há cerca de 2000 anos atrás, e através de descobertas feitas por arqueólogos egípcios e arqueólogos de universidades alemãs, podemos ter a constatação de que, além das pinturas, os antigos egípcios também se encarregavam de escrever os nomes das constelações que eles percebiam ao lado aí de suas representações. Através delas, podemos então perceber que os antigos habitantes do Egito já tinham um conhecimento aí de constelações que o homem moderno só conseguiu descobrir há poucos anos. Império Parta. Bom, no final de 2020, os pesquisadores descobriram algo que mudou a perspectiva em que viam o Império Parta, já que descobriram que acreditavam ser o esqueleto de suas mulheres que eram pertencentes a este império. Os esqueletos pertenciam a uma mulher jovem e outra adulta, encontrados em uma colina que onde hoje é o Irã. No local onde foram encontrados esses esqueletos, havia antigamente um antigo cemitério. A partir dessa descoberta, galera, os pesquisadores podem então confirmar que o Império de fato viveu na região entre os anos de 247 a.C. e 224 d.C. E isso só foi descoberto a partir das análises realizadas em ambos os restos mortais. Além da idade do Império, os corpos ajudam a comprovar a teoria de que os antigos representantes deste império praticavam alguns hábitos funerários especiais com seus mortos. Felix Sanz, um arqueólogo especialista em esqueletos, explicou que ao lado do esqueleto da jovem, que deve ter vindo a falecer quando tinha mais ou menos de 12 a 13 anos de idade, havia uma espécie de plataforma de pedra, na qual foram encontrados os fragmentos de um grande rosto e também parte de uma coluna vertebral de um cavalo. Os especialistas desse tipo de animal contam que a descoberta é muito importante para aquela área, já que comprova que naquela época estes animais eram de uso comum entre os seres humanos, e traz mais luz quanto à sua própria história pessoal, paralela aí à nossa história humana. Tesouro no jardim. Durante o período em que passavam de quarentena no ano passado, uma família inglesa que morava em Hampshire decidiu dar um trato novo em seu jardim. E no meio deste processo descobriram algo inacreditável. Enquanto mexiam no solo e trocavam plantas de lugar, a família descobriu uma porção de moedas antigas, que acreditem ou não, mas são da era de Tudor. Estas moedas de ouro foram fabricadas entre os anos de 1485 e 1603, e o seu conjunto está avaliado em mais de 15 mil euros. Essas valiosas moedas eram uma pequena fortuna na época e também agora. No total, foram encontradas 63 moedas de ouro, e após a divulgação de toda essa história, a família não informou se decidiu então manter as moedas para as gerações futuras da família ou se pretende então vendê-las, passar ali pra frente, né? Eu acho que eu venderia. Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Venderia ou passaria para os seus filhos, netos e entes queridos aí do futuro? Enigma nazista da Segunda Guerra Mundial. Em novembro de 2020, alguns mergulhadores procuravam redes de pesca abandonadas no fundo do mar quando de repente mesmo, se depararam com algo extremamente interessante. No fundo do mar da Baía de Goldfinger, os mergulhadores encontraram uma pequena máquina nazista muito peculiar,
que se acreditava que era responsável por criptografar as mensagens trocadas pelos nazistas durante aí a Segunda Guerra Mundial. Entre outras funções, esta máquina tinha como função principal criptografar as mensagens que eram enviadas para os submarinos, e assim então interceptar os comboios de suprimentos que naquele momento da história eram enviados para a Inglaterra. De acordo com diferentes especialistas consultados após esta descoberta, esse tipo de aparelho, pessoal, era amplamente produzido e naquela época era utilizado por diferentes nações. Porém, hoje em dia é muito difícil encontrá-los perdidos com o tempo, já que mesmo hoje em dia eles representam um grande valor histórico para a nossa humanidade. Naquela época as coisas não eram vistas desta maneira, e estas máquinas eram mantidas em sigilo extremo. Bebê em um vaso. Esta com certeza, pessoal, é uma das descobertas arqueológicas mais macabras e ao mesmo tempo incríveis já feitas nos últimos anos. Ela se trata de um vaso de mais de 3.800 anos de idade que escondia simplesmente um esqueleto de um bebê em seu interior. O achado foi encontrado em Havel, uma cidade portuária de Israel, e os especialistas asseguraram que naquela época os sepultamentos dos bebês não eram incomuns, porém, ao mesmo tempo, não eram algo tão comum aí como podemos perceber nos dias atuais. Bom, esse achado foi responsável por despertar a curiosidade dos arqueólogos, já que eles acreditam que o bebê foi parar dentro do vaso por seus pais acreditarem que ele era frágil o suficiente para que se mantivesse seguro dentro do reservatório e que deveriam manter protegido mesmo após a sua morte. Bom, com esse pensamento em mente, para os pesquisadores o vaso poderia ter sido a representação do útero da mãe do bebê. E colocar o corpo do mesmo dentro do reservatório poderia simbolizar e devolver o bebê à terra da maneira correta. E cobras nas obras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é sem dúvida um dos maiores pintores e personalidades de todos os tempos, já que além do seu talento nato para a pintura, Leonardo era alguém com um grande intelecto, que contribuiu aí para a formação do pensamento de diversas áreas da ciência. E mesmo foi responsável pela criação de uma porção de coisas, séculos antes dessas coisas serem inventadas por outras pessoas. Ele é um fruto de interesse de grande parte de especialistas nos dias de hoje, porque acredita-se que suas obras guardam muitos segredos sobre a sua vida e suas descobertas, além também de enigmas e supostas teorias. Com algumas dessas coisas em mente, recentemente uma equipe de pesquisadores decidiu realizar estudos moleculares em um set diferente de obras de Leonardo, a partir do uso de uma tecnologia de sequenciamento de terceira geração. Bom, esse estudo revelou que as obras de Da Vinci possuem uma contaminação relativamente alta do DNA humano e, ao mesmo tempo, possuem uma enorme quantidade de bactérias e também de fungos. Com esta pesquisa, os cientistas conseguiram identificar bactérias típicas dos seres humanos, que devem ter chegado até as pinturas através do intenso manuseio das mesmas ao longo dos séculos, para o processo aí de restaurações e também transporte e, além disso, observações. Além de tudo isso, galera, nas pinturas também foram encontrados outros micro-organismos que foram introduzidos nas obras através de insetos e os seus excrementos, o que possibilita aos pesquisadores saberem por onde as obras passaram ao longo dos séculos até chegarem onde elas estão hoje em dia. Então é isso, pessoal, essas daqui foram as respostas das pessoas que me responderam lá no Instagram. E ó, não se preocupa, se você não tá aqui agora, nos próximos vídeos você pode aparecer. Então continua respondendo as perguntas que você pode aparecer aí nos próximos, beleza? Tamo junto! Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra você. Responde a pergunta, vai, eu sei que você quer me responder. Me segue no Instagram, clica no primeiro link aqui na descrição e vai no meu direct. Qual o planeta que não é mais planeta? Essa aqui eu tenho certeza que você sabe. Então vai lá e me responde para aparecer aqui assim como essas pessoas que apareceram nesse vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo. Ah, desculpa, esqueci, vocês estão esquecendo de deixar o like. Pessoal, é de extrema importância, você vir aqui no like não custa nada. Vai, eu vou dar 2 segundos para você clicar no like. Clicou no like? Então aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vai ajudar aqui o canal a crescer e que esses vídeos apareçam para outras pessoas que também curtem esse tipo de conteúdo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.